Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é quinta-feira, dia 9 de novembro. Hoje é dia que estamos celebrando a dedicação da Basílica de Latrão. Vamos ouvir o Santo Evangelho, que se encontra em João, capítulo 2, versículos 13 a 22. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí este templo, e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Filho e filha, diz o Evangelho de hoje que um dia Jesus estava caminhando no templo. Ele presenciou coisas desagradáveis aos olhos de Deus dentro do templo. Então Jesus tomou a iniciativa, uma postura de purificar o templo, ou seja, mandou tirar tudo dali, ovelhas, pombos, cambistas, enfim, tirou tudo aquilo dali. E levou eles a compreender que eles estavam usando o templo de uma forma errada, porque o templo era o lugar do encontro com Deus, não lugar de comércio. O templo era o encontro da comunidade e também da pessoa só com Deus, só que estava sendo utilizado de forma errada, tanto que algumas pessoas ali não compreenderam o que Jesus estava fazendo. Eles não conseguiam ver o verdadeiro sentido do templo, que é o lugar, que é a casa de Deus, que é o lugar do encontro. Meu filho e minha filha, hoje também nós temos que procurar ter o maior zelo com a casa de Deus, ou seja, com a igreja, porque é um lugar onde nós nos encontramos com Deus em particular e também em comunidade. A casa de Deus, a igreja, é um lugar onde nós podemos silenciar o nosso coração e ali ouvir Deus falar conosco. A igreja é um lugar onde nós ouvimos a palavra, ou seja, na Santa Missa, ou outro momento de oração, é um momento de encontro com a misericórdia do Senhor. Mas se hoje ainda não tiver o conhecimento da importância da igreja, o seu significado, meu filho e minha filha, a pessoa não consegue valorizar e enxergar a igreja como um sinal ou como um lugar sagrado. Por isso temos que ter cuidado com as vestes, dentro da igreja, cuidado para não entrar de chapéu ou de boné dentro da igreja, como também cuidado com o celular dentro da igreja e assim por diante. Não, é um lugar do encontro com Deus, é o lugar do encontro com a misericórdia de Deus. Portanto, meu filho e minha filha, vamos valorizar a igreja, Vamos valorizar que é o lugar do encontro. Tem batizado, meu filho e minha filha, que nem tem consciência ou noção que na igreja tem um sacrário. Ali está Jesus vivo no sacrário, esperando para ser adorado. Olha que situação, Quantas e quantas pessoas que vivem assim, nessa situação tão perdida em relação à fé. A igreja é o lugar do encontro. A igreja é o lugar do encontro com o amor e com a misericórdia de Deus. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.